Amém. Glória a Deus. Já estamos de volta. Glória a Deus. Só aguardar os irmãos entrarem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos abençoado, graças a Deus. E agora a gente vai poder ouvir um pouquinho da palavra, né? Ler um pouco da palavra de Deus. Deus sempre tem algo para falar conosco. E a gente fica sempre grato a Deus, porque o Senhor é tão bom, né? Ele sempre tem uma palavra para nós, Ele nos abençoa, abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir e compreender a palavra, né? Compreender aquilo que Ele tem para falar, aquilo que Ele tem para nós. E hoje já é dia 10, né? 10 de janeiro, e a primeira semana aí do ano de 2021, a primeira semana útil, né? Onde todos voltaram às suas atividades normais. E já se passou, né? E o ano tá passando mais uma vez, os dias estão passando rápido, como sempre tem sido. E isso faz a gente muitas vezes pensar, né? Repensar sobre a nossa vida. É um momento em que muitas pessoas, no início do ano, assim, final de ano, início do ano, as pessoas sempre repensam, né? Os erros, os acertos, aonde dá para melhorar, como a gente pode fazer diferente nesse ano. E é sempre assim, a gente sempre tem muitas expectativas, né, em relação ao ano que está começando, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer realizar. Mas o mais importante é que a gente possa buscar tudo isso no Senhor, né? Que a gente possa buscar tudo isso em Deus, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, aquilo que Ele tem planejado para nós. Eu tenho certeza que vai se realizar na sua vida. Eu sei que muitos começaram esse ano com dificuldades, com lutas, com problemas que precisam de uma solução, de uma intervenção da parte de Deus, mas nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele está sempre pronto, né, a nos abençoar e a fazer o melhor por nós, que somos seus filhos, né? E a gente sempre fala, enquanto nós temos vida, essa vida que Ele dá, esse fôlego que Ele te dá, esse fôlego que Ele me dá de poder acordar, respirar e estar bem, estar saudável, enquanto Deus nos dá essa vida, nós temos esperança nele. A nossa esperança só pode vir dele, só pode vir do Senhor. E enquanto nós temos esperança, pode haver mudança, pode haver transformação, pode haver um recomeço para nós. Eu tenho certeza que se você pensar na sua vida, talvez pensar em como você estava uns anos atrás, essa semana mesmo até comentei aqui com o Alexandre sobre isso, como era a nossa vida e como que a gente estava um tempo atrás, e você vai poder perceber, assim como eu, que muita coisa na sua vida mudou. Muitas coisas hoje são diferentes, você mudou, a gente está sempre mudando e a vida é assim, né? Mas tem uma coisa que a gente sabe que não muda, né? O Senhor não muda, Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus, o nosso Deus que está sentado num alto, sublime trono, e hoje nós vamos falar sobre isso, né? E desse trono Ele reina, Ele governa, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então não existe dúvida para nós, não existe nenhum momento em que nós possamos pensar assim, nós estamos à mercê, né? Nós estamos sem direção. Não, porque existe um Deus soberano, todo-poderoso, que governa, que faz tudo e em todos, né? Esse é o nosso Deus. Ele tem no controle da sua mão, né, todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E quando a gente pensa na nossa vida e no Deus que nós temos, a gente sabe que tudo em nós é para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. E o propósito maior da nossa vida, da minha vida, da sua vida, é que a gente possa servir ao Senhor, amar ao Senhor, honrar ao Senhor e refletir a glória de Deus na nossa vida, refletir aquilo que está dentro de nós, que é a presença do nosso Deus. Hoje eu quero ler com você um texto que está no livro de Apocalipse,
Glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir para acompanhar esse... Nós vamos ler 2 versículos, mas nós vamos comentar sobre todo o capítulo 5 do livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Glória a Deus. O livro de Apocalipse, o apóstolo João, né, quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele teve essa visão, o Senhor mostrou, né, tudo que haveria de acontecer, e ele viu todas essas coisas. E aqui no capítulo 5 a gente vai ler sobre uma das visões, né, uma das visões de João. Capítulo 5, verso 11 diz assim: Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E no verso 13 diz assim: E então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. O livro de Apocalipse é um livro muito espiritual, né? Onde nós precisamos, quando ler esse livro, assim como toda a Bíblia também, mas esse especial é um livro em que tem muitas revelações das coisas futuras e que muitas vezes para nós são difíceis demais de compreender, porque são espirituais demais. Mas o Senhor, Ele deixou escrito o livro de Apocalipse e a sua palavra para que a gente possa compreender, né? Compreender a palavra de Deus. Existe uma revelação muito grande aqui, mas nós precisamos buscar o entendimento da palavra do livro de Apocalipse também. Mas hoje eu separei esse texto para a gente falar, e esse capítulo, porque me chamou muita atenção aqui quando a palavra do Senhor mostra que os seres celestiais, João começa a descrever na sua visão. Quando você lê, se você lê com mais calma na sua casa, você vai ver que no capítulo 4 de Apocalipse, né, João começa a descrever a visão que ele teve do trono de Deus. Imagina que coisa gloriosa. A palavra de Deus diz que ele viu o próprio trono do Senhor e os seres celestiais que estavam ali em volta, e ele descreve de maneira detalhada como que era isso. E ele fala assim, para nós entendermos um pouco, que onde está o trono de Deus, existem os seres, né, seres celestiais, seres que são espirituais. E ele fala de 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus. E ele fala de 24 anciãos, que também são seres celestiais, espirituais, que estão ao redor do trono de Deus. E todos ali estão em adoração, né, honrando, dando glórias ao nosso Deus, esse mesmo Deus que eu e você servimos. Deus Todo-Poderoso, o único que é digno. Isso no capítulo 4 ele fala sobre o trono de Deus, a visão do trono. No capítulo 5 ele começa a dizer que ele vê um trono, e neste trono tem alguém com um livro, e esse livro tem 7 selos. E então um anjo começa a bradar e falar: mas não há quem seja digno de abrir este livro e estes selos, né? E então a palavra de Deus diz que João, ele começa a chorar muito, porque ele começa a pensar: mas quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de abrir esses selos? E então ele ouve uma voz quando um dos anciãos, que são esses seres celestiais ao redor do trono de Deus, um desses anciãos fala para ele: não chores, João, não chores, porque
o leão da tribo de Judá, né? E a raiz de Davi, que está falando do próprio Jesus Cristo, ele venceu a morte e só ele é digno de abrir este livro, de abrir estes selos. E então ele começa a ver na sua visão o Cordeiro, o próprio Senhor Jesus. E então todos se prostram e adoram, né, diante do Cordeiro de Deus. É isso que descreve aqui o capítulo 5. E esses versículos que a gente leu aqui, fala que todos ali estão prostrados, né? Prostrados, adorando, dando honra, dando glória, ao único que é digno de receber toda honra e toda glória. E a gente vê também que aqui no versículo 13 diz assim, ó: toda criatura, todos aqueles que estão no céu, né, toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, todos estavam prostrados adorando, né? Todos estavam prostrados, dando louvor, honra, glória para todo sempre, para o único que é digno, que é Jesus. E hoje o que eu quero trazer, lendo essa palavra para você, quando a gente imagina uma cena como essa, que é algo que ainda vai acontecer, né? Que está aqui revelado no livro do Apocalipse, nós pensamos assim: é esse Deus que eu sirvo, é esse Jesus que eu adoro, é esse Jesus que eu amo, esse que é digno de receber toda a honra. E quando nós falamos de honra, irmão, eu queria falar um pouquinho sobre o que é honrar, né? O que é honrar, o que é adorar, o que é glorificar esse Deus. E honrar é quando nós respeitamos, quando nós estimamos, quando a gente reverencia, né? Quando a gente dá o devido valor para aquela pessoa ou para aquela coisa, nós estamos honrando. Nós estamos honrando o Senhor quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Aqui a gente falou de coisas muito espirituais e um dia eu e você, nós seremos arrebatados e estaremos com Cristo para sempre. E aí sim, nós vamos honrar ao Senhor, adorar ao Senhor em um mundo espiritual, né? Nos céus de glória. Um dia nós vamos viver isso. Mas hoje, aqui, enquanto nós estamos nessa caminhada, até chegar nesse dia, você tem uma longa caminhada com Cristo. Eu tenho uma longa caminhada com Cristo. E eu preciso ter essa convicção que eu preciso honrar a Deus na minha vida, enquanto eu estou aqui, para que eu possa desfrutar de tudo isso que nós lemos aqui, para que a gente possa desfrutar de um céu de glória, para que a gente possa desfrutar de uma eternidade na presença de Deus, para que você possa desfrutar uma eternidade na presença de Jesus. Nós sabemos que a nossa vida, ela é muito além, a nossa vida é eterna, né? Muito além disso que a gente vive aqui. Então, enquanto nós estamos aqui neste mundo, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos honrar a Deus. Honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso ser, com aquilo que nós somos, com o que nós temos, seja em pensamentos, em palavra, em atitude, que tudo na nossa vida seja para honrar a Deus, seja para fazer Ele digno, porque Ele é digno. E quando nós pensamos dessa maneira, a gente fala assim: meu Senhor, mas o que eu posso fazer? Como, Senhor? Como eu posso te honrar com a minha vida? Como que eu posso prestar toda a adoração que o Senhor é digno de receber? Porque, irmãos, nós somos muitas vezes tão imperfeitos e tão falhos, e às vezes a gente não consegue reconhecer e enxergar a grandeza de Deus, e o quanto nós às vezes negligenciamos isso, a posição que nós temos de ser adoradores, né? De sermos pessoas que adoram e que honram o Senhor. E nós precisamos, acima de tudo, honrar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. E honrar a Deus é isso, é colocar o Senhor como o centro da nossa vida, é colocar o Senhor como a prioridade, como o foco maior que nós temos. E isso muitas vezes a gente
com as situações da vida e o nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe que a gente está deixando as coisas do Senhor, não só as coisas do Senhor, mas nós estamos deixando Deus em segundo plano na nossa vida. A gente não tem colocado Ele como prioridade. Quando a gente honra alguém, irmãos, isso eu falo de pessoas, não de Deus, né? Mas quando nós honramos alguém, quando nós olhamos para alguém e damos um valor especial àquela pessoa ela é honrada na nossa vida, na nossa casa, né? Se você vai receber alguém na sua casa que você ama, alguém que você acha que aquela pessoa é digna, né? Do seu respeito, do seu cuidado, da sua estima, você faz o melhor por aquela pessoa, né? Você recebe da melhor maneira, você prepara tudo para que aquela pessoa se sinta acolhida, para que ela se sinta honrada na sua casa, né? Ou onde você estiver. Imagina com o nosso Senhor, imagina com o nosso Deus. Às vezes nós não honramos o Senhor como a gente poderia e deveria fazer. Como tem sido muitas vezes a nossa vida, os nossos cultos de adoração, às vezes tudo se torna tão rotineiro, tudo se torna tão comum e a gente passa a não dar o valor que aquilo realmente tem. E isso se chama desonra, né? O contrário da honra é a desonra. A desonra é quando nós, na verdade, a gente trata alguma coisa que deveria ser tratada com honra, a gente trata aquela coisa como se fosse comum, como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, e não é. Nós precisamos enxergar e olhar. Hoje a gente está aqui fazendo um culto de adoração através das redes sociais, e às vezes a gente desvaloriza tanto os dias que nós podemos estar na casa do Senhor, os dias que a gente pode estar na igreja, né, naquele ambiente de adoração, onde o Senhor proporcionou para nós um momento de estarmos na presença de Deus, quebrantados, né, que a gente possa realmente se prostrar e olhar e falar: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor preparou esse dia para eu estar aqui, e valorizar aquele momento, valorizar a palavra que nós ouvimos do Senhor, valorizar o momento de oração, valorizar o momento em que nós estamos louvando, glorificando, adorando. Nós vemos nesse texto de Apocalipse que anjos, serafins, querubins, seres celestiais, todos eles se prostram diante de Jesus, se prostram diante do Senhor. E nós também somos adoradores, nós também devemos fazer o melhor e buscar uma adoração genuína, verdadeira, dar honra ao Senhor com a nossa vida. E eu separei aqui 3 pontos de como nós podemos honrar a Deus, como nós podemos olhar para a nossa vida e falar: Senhor, eu honro ao Senhor de verdade, eu honro, eu respeito, eu amo, eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida. E o primeiro ponto que nós colocamos aqui é que nós precisamos reconhecer quem é Deus, reconhecer quem Ele é, quem é Cristo na nossa vida, quem é Jesus na sua vida. Quando nós conseguimos olhar e reconhecer quem é Jesus, a honra que nós damos é diferente. É como eu falei desse caso de vir alguém na nossa casa. Por que nós honramos a pessoa? Porque nós enxergamos quem ela é, Nós reconhecemos que aquela pessoa tem um valor. E a mesma coisa, se nós reconhecemos quem é o nosso Deus, quem é Jesus, e poder enxergar que só Ele é digno. Tem uma canção que nós temos cantado lá na nossa igreja que diz assim, reconhecemos, que eu gosto muito por sinal, que diz assim: nós reconhecemos quem Tu és, nós que reconhecemos o Senhor. Então toma, Senhor, o lugar de honra, toma o lugar de honra na minha vida. E qual que é esse lugar de honra? Onde eu tenho colocado Deus? Onde nós temos colocado o Senhor na nossa vida? Será que nós temos dado prioridade? Prioridade é aquilo que é mais importante, prioridade é aquilo que tem maior valor na nossa vida. Aquilo que é mais importante para nós, que nós amamos acima de tudo, a gente coloca como prioridade.
A prioridade não é o trabalho, a prioridade não é os problemas, a prioridade não é nada além do que Jesus, do que servir a Deus. Deus, ele precisa ser o foco, ele precisa ser tudo na nossa vida. E isso me faz lembrar uma palavra maravilhosa que tem no livro de Lucas, está mais detalhada. É a história de um homem, de um centurião, lá em Lucas capítulo 7. Um centurião, nos tempos de Jesus, era um oficial do exército, né? Um oficial do exército romano. E a Bíblia nos conta essa história, a história desse homem, que ele tinha um servo, e o servo dele estava muito doente, à beira da morte. E então, veja o que esse homem faz. Lá em Lucas relata que ele pede para que os seus amigos, alguns amigos, vão até Jesus e falem com Jesus, para que Jesus venha curar o seu servo. E ele faz isso, depois ele explica para o Senhor, ele se justifica falando para Jesus: Jesus, eu fiz isso porque eu não sou digno, eu não me sinto digno de estar na tua presença. Eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto para curar o meu servo. Mas basta que o Senhor diga uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra, esse meu servo será curado. E ele diz então que ele tem autoridade, né, sobre os seus servos, e o Senhor, que é Senhor de todas as coisas, ele tem autoridade sobre tudo. Basta dizer uma palavra e o servo dele será curado. E essa palavra, nessa noite, ela faz a gente entender que esse homem, ele se colocou na posição de servo, de adorador, de alguém que é indigno de estar na presença de Deus, né? E assim somos nós também. Quem somos nós? Quem somos nós para sermos dignos de estar na presença do Senhor, né? De sermos chamados filhos de Deus? Quem somos nós para sermos amados e reconhecidos por esse Deus? Que nós lemos aqui, quando a gente lê uma palavra como essa no livro de Apocalipse, que nós cremos nessa palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, e aqui a verdade de Deus, não há porque a gente duvidar de nada que está na palavra de Deus. E aqui ela mostra um Deus todo-poderoso, e mostra nesse texto que o Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele foi digno. Aqui mostra que Jesus, ele foi digno de pegar esse livro, né, e abrir esse selo. Só o próprio Senhor, que venceu a morte. Quando nós olhamos para um Deus como esse, irmãos, nós olhamos para a nossa vida e falamos: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou digno. Eu não sou digna de receber tanto do Senhor. Então, o que eu posso fazer da minha vida, além de entregá-la, né? Porque se nós temos a nossa vida, é porque Deus nos dá esse fôlego, Deus te dá isso, Deus te dá essa vida. E apesar de toda essa glória, Ele nos dá de graça, a sua misericórdia, para que nós possamos amá-lo, para que a gente possa honrar, né? E tudo. Às vezes a gente sente: Senhor, mas eu gostaria de fazer tanto mais, eu gostaria de ser tão diferente. Irmãos, todos nós somos assim, mas nós precisamos buscar no Senhor, buscar o fortalecimento nele, porque de nós mesmos a gente não consegue mesmo, mas ele está pronto para nos ajudar, quando nós estamos fracos, ele nos fortalece, ele nos levanta, ele nos dá poder, ele nos dá força, mas nós precisamos reconhecer isso, que nenhum de nós somos dignos de ser chamados filhos de Deus, dignos de ser chamados adoradores, e nós precisamos honrar, agradecer, ter um coração grato, ter um coração que honra, né, que dedica a vida ao Senhor. Quando nós reconhecermos quem é Jesus, quem é Deus, né, quem é o próprio Deus na nossa vida, e nós reconhecemos quem nós somos também, a gente vai entender que nós precisamos honrar, dar glória, né, engrandecer o nome do Senhor. E na palavra de Deus diz assim,
Mas quem é Deus, né? Lá no início da Bíblia tem um texto em que Moisés, ele pergunta para Deus: Senhor, o que eu vou responder, né, para os israelitas quando eles perguntarem, né, quem é o Senhor? E Deus fala para Moisés assim, que eu sou. Esse é um nome de Deus, eu sou. E depois a gente vê isso se materializar, né, na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus, ele relata por tantas vezes no Novo Testamento, ele fala que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o pastor, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, ele fala, eu sou, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que é digno. E se nós reconhecermos que o Senhor Deus é digno, nós vamos estar fazendo o melhor para o Senhor, colocando o Senhor no lugar que Ele merece estar na nossa vida, que é esse lugar de honra, é esse lugar onde você coloca como prioridade, é o lugar onde você coloca como aquilo que você tem de maior valor, aquilo que você tem de mais importante, aquilo que você tem de mais precioso, que é servir a Deus, né? Que é honrar a Deus, que é amar a Deus. Isso é a maior prioridade na nossa vida. Outra coisa que nós gostaríamos de falar aqui, que diz, quando nós pensamos, mas como eu posso honrar a Deus? O que é honrar a Deus? Então, eu posso honrar a Deus buscando o reino de Deus, né? O Senhor Jesus, ele disse assim lá em Mateus capítulo 6, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que ele falou, que são coisas dessa vida, vos serão acrescentadas. Nesse texto a gente vê que é bem claro, Jesus, ele diz assim, busca as coisas de Deus, busca aquilo que é do alto, né? Não busca as coisas dessa terra, mas busca aquilo que é precioso, aquilo que tem maior valor, que tem maior importância, que é as coisas de Deus. E às vezes nós pensamos, Senhor, mas eu tenho honrado a Deus como com a minha vida, né? O que eu tenho feito? Como que eu tenho gastado a minha energia, né? Eu falo os meus esforços, aquilo. Deus, ele nos dá uma vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá inteligência, Deus dá tantas coisas para nós, irmãos. Deus nos dá talentos, Deus dá habilidades, Deus dá... Cada pessoa tem um dom diferente, tem um talento diferente, tem algo que Deus entrega. E como que a gente tem usado isso, né? Como que a gente tem usado isso para o reino de Deus, para honrar a Deus, E a gente pensa, e o meu tempo, e os meus recursos, e aquilo que o Senhor me concede, como que eu tenho honrado a Deus com tudo isso? O que eu tenho feito? E isso nos faz pensar mais uma vez que a gente precisa melhorar e melhorar sempre, irmãos. Que esse ano seja um ano que nós possamos crescer. A palavra de Deus diz assim, cresçam na graça, cresçam no conhecimento de Cristo Jesus. E crescer na graça e no conhecimento é crescer, buscar conhecer ao Senhor mais, conhecer mais a palavra e ser aperfeiçoado, ser aperfeiçoado por Ele. E nisso nós seremos transformados quando nós conhecemos, quando nós buscamos a Deus, crescemos em graça, em conhecimento de Deus, né? As coisas vão sendo transformadas na nossa vida. E aquilo que às vezes parecia tão difícil de fazer, às vezes a gente fala assim, eu não consigo honrar o Senhor com um sacrifício de adoração, com um sacrifício de jejum, com oração, com o tempo em busca pela palavra, né, na leitura da palavra, no ajudar alguém, no auxiliar o meu irmão, acudir quem está aflito. Eu não consigo honrar a Deus fazendo coisas que são aparentemente tão fáceis e simples, mas se tornam tão difíceis, né? Tão difícil quando nós estamos fracos, quando nós estamos precisando de um fortalecimento espiritual de Deus, precisando que o Senhor nos levante. Mas nessa noite Deus, Ele quer que nós honremos a Ele, que a gente adore a Ele, mas Ele também está pronto para fazer o melhor por nós, para nos ajudar a fazer isso, né? A nos fortalecer para que a gente possa fazer tudo isso.
E eu tenho certeza que Deus vai suprir. Quando nós colocamos o reino de Deus, a obra de Deus em primeiro lugar, Deus cuida de todo o resto. Deus cuida. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Ele suprirá a minha necessidade, a sua necessidade, se nós estivermos em Cristo Jesus. Se nós estivermos priorizando o Senhor. Se a gente estiver priorizando o reino de Deus, as coisas de Deus, né? A obra de Deus. Oh, irmãos, como o Senhor deseja que a gente entregue a nossa vida de verdade, né? Como o Senhor deseja que a gente possa usar a nossa vida para o reino de Deus, para fazer a obra de Deus, para ganhar aqueles que estão perdidos, né? Para amparar. E o Senhor, Ele fala lá em Isaías 58 sobre o verdadeiro jejum, né? O jejum é sacrifício. Em Isaías 58 ele fala: esse é o verdadeiro jejum, o jejum que me agrada, né? É a gente buscar, é ajudar o aflito, é acudir o necessitado, é tirar o apontar de dedo, né? O falar mal do outro, né? O quanto Deus quer que a gente se preocupe com as coisas que são do alto, com as coisas que são de Deus. O Senhor quer que a gente seja aperfeiçoado e moldado conforme o caráter de Cristo. É isso que o Senhor deseja e que Ele quer operar na gente, que a gente seja transformado mesmo e realmente em servos fiéis, que honram a Deus de verdade, que amam a Deus de verdade, que dão testemunho de cristão. A gente não tem mais tempo, como nós falamos a canção que fala: Senhor Jesus, toma o teu lugar, toma o lugar de honra. Porque nós não temos mais tempo, irmãos. Não tem mais tempo de falar mal do irmão. Não tem mais tempo de ficar olhando para coisa pequena. Não tem mais tempo de ficar se preocupando com o que um deixa de fazer, com o que o outro faz, né? Não é mais tempo disso. É tempo da gente buscar em Deus, buscar se aperfeiçoar em Deus, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, né? E nisso Deus vai nos abençoando, vai nos transformando, Ele vai fazendo, e aí Ele supre tudo que nós precisamos. Nós precisamos buscar realmente no Senhor. Honrar a Deus é adorar a Deus de verdade, é adorar a Deus. E quando a gente fala de adoração, irmãos, nós já estamos terminando. Quando a gente fala de adoração, não tem como não falar da mulher samaritana, daquele diálogo, daquela conversa que a gente tanto conhece, em que o Senhor Jesus, Ele fala com essa mulher, e ela faz uma pergunta para Jesus. Ela fala assim: Senhor, mas onde que nós devemos adorar, né? Aonde que eu devo adorar? E então o Senhor Jesus ensina aquela mulher e fala: vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então só tem uma exigência para que nós sejamos para a nossa adoração, né? A nossa adoração, ela tem que ser em espírito, e ela tem que ser em verdade, ela tem que ser com sinceridade, ela tem que ser sem hipocrisia, ela tem que ser muitas vezes sem formalidades, mas nós precisamos adorar a Deus de verdade, com sinceridade de coração, limpos de coração. No Sermão da Montanha, Jesus, Ele disse assim, que aqueles que são limpos de coração, aqueles que são puros de coração, esses sim verão a Deus, esses verão o Senhor. E esses somos nós, aqueles que amam o Senhor e estão buscando fazer a vontade de Deus, estão buscando fazer o melhor para Deus. E isso é honrar a Deus, que a gente possa honrar a Deus com a nossa vida. E isso me faz pensar também que honrar a Deus, irmãos, às vezes a gente fala: mas eu já honro a Deus, eu vou nos cultos, eu oro, eu tento fazer a vontade de Deus, eu sigo os mandamentos, as leis de Deus, eu busco a presença de Deus, eu oro, eu jejuo, eu não faço mal para ninguém. Tudo isso nós estamos fazendo, buscando melhorar, buscando fazer o melhor para o Senhor. Mas é impossível, irmãos, eu acho que é impossível
a gente honrar a Deus com a nossa vida e não honrar as pessoas, não honrar vidas, né? Não se preocupar com as pessoas. Como a gente falou, honrar a Deus, né? Nós precisamos honrar pessoas também. Não no sentido de adoração, mas no sentido de respeitar as pessoas, né? De amar as pessoas, de buscar ajudar essas pessoas. E foi isso que Jesus fez em todo o seu ministério, né? Foi isso que Jesus demonstrou sempre, foi o amor, né? O amor ao próximo, o amor ao outro. Então, amar a Deus e amar o próximo, amar a nossa vida, amar aquilo que nós podemos fazer através da nossa vida, né? Não, eu amo estar vivo, mas eu amo estar vivo para poder fazer aquilo que Jesus manda eu fazer. Eu amo estar vivo para adorar a Deus, eu amo estar vivo para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus, né, na minha vida. Eu amo a Deus de todo o meu coração e quero honrá-lo. Que nós possamos fazer isso, que a gente busque isso todo dia. Nós vamos orar para a gente estar encerrando, irmãos, mas que Deus possa nos abençoar, possa te abençoar essa semana, que a gente possa fazer o melhor para que a nossa vida seja uma vida que honra o Senhor acima de tudo. Amém? Ore comigo, vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse dia, por esse momento. Se Deus quiser, domingo nós estaremos na igreja, né? Vamos adorar a Deus presencialmente, se Deus quiser. Durante a semana, nós estaremos avisando melhor os irmãos, né? Se a gente vai poder retornar ou não. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa graça, que a gente possa estar lá para adorar e servir ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, te honramos, Senhor, por esta palavra, por este dia, por esse momento que o Senhor nos dá. Senhor, obrigada, meu Deus, por nos alertar, por abrir a nossa mente, Senhor, e nos mostrar, Senhor, que nós precisamos acima de tudo, Senhor. Acima de qualquer coisa que a gente possa buscar nessa vida, a gente precisa buscar honrar o Senhor. Honrar o Senhor com a nossa vida, com o nosso agir, com o nosso falar, Senhor, com o nosso viver. Meu Deus, que as pessoas possam ver em nós a Tua glória, Senhor, que as pessoas possam ver em nós o Senhor Jesus, Pai. A vida que nós vivemos, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos fortalece, nos abençoa, Senhor, nos ajuda, Pai, a fazer o melhor, a mudar, a ser diferente. Senhor, o Senhor nos dá vida, nos dá ânimo, Pai, nos dá o fôlego todos os dias para que nós possamos, Senhor, te servir, te glorificar, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para reconhecer quem Tu és, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para compreender a grandeza do Senhor, compreender a Tua santidade, Senhor, e possamos nos colocar, Senhor, como servos fiéis, servos que Te amam, que Te adoram acima de tudo, que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor, com sinceridade, com pureza de coração, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos Te honrar através da nossa vida, Senhor, servindo pessoas, amando pessoas, ó Pai. Nós sabemos o quanto, Senhor, é difícil muitas vezes, Pai, a gente abrir mão, Pai, dos nossos próprios desejos, daquilo que nós queremos para nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, nós somos tão egoístas, Pai, e pensamos só no nosso bem, no bem-estar daqueles que amamos, Senhor, mas nos ajuda a olhar para o outro, Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para os nossos irmãos, Pai, e nos ver, Senhor, como uma igreja, como pessoas que se amam e que são unidas em Cristo Jesus, que são unidas, Senhor, pelo Teu grande amor. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esta semana que o Senhor já nos deu, pelo cuidado que o Senhor teve conosco, Senhor, e eu quero pedir que nas próximas semanas deste ano, Senhor, seja um ano abençoado, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, que o Senhor possa nos livrar, Pai, dar direção em todas as coisas na nossa vida, que a Tua igreja seja abençoada, que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida, Pai, quebra todo jugo, Senhor, todo impedimento, Pai, para que a Tua obra avance, para que o Teu reino cresça, Senhor, quebra todas as cadeias, Senhor, que nós possamos ver a Tua glória, que nós
possamos, Senhor, ver e ser uma igreja que te honra, ser uma igreja, Senhor, que te ama, Pai, uma igreja que te dá glórias, que rende, Senhor, todo louvor e toda adoração a ti, uma igreja que se prostra, Pai, e se prostra em adoração, Pai, que a nossa vida seja assim, todos os dias da nossa vida, Senhor. Eu quero te agradecer por isso e te pedir, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, Pai, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero desejar uma boa semana. Você vem dar a bênção final? Nós vamos só... tá dando a bênção apostólica, que Deus abençoe em nome de Jesus, que a sua semana seja abençoada, vamos continuar unidos em oração aí, buscando ao Senhor, e Deus nos abençoará, em nome de Jesus. Glória a Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa fazer essa palavra fluir no teu coração. Que nós possamos aprender ainda desde já. Que essa palavra não seja esquecida, mas que nós venhamos começar uma semana honrando ao Senhor. Cada vez que você tiver a oportunidade de honrar a Deus, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar. O Espírito Santo de Deus vai te fazer reconhecer que aquele momento, aquela é uma oportunidade em que você pode honrar o nome de Jesus. Então aproveite as chances que Deus vai te dar de honrar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e o nosso Pai Celestial, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um e permaneça sobre cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada vida, boa semana, uma semana de vitória, de bênçãos. Estamos unidos. O culto acabou, mas a nossa união não acabou. Nós continuamos com contato, continuamos em união com os irmãos. Então não sofra sozinho, absolutamente nada, porque eu não vou sofrer sozinho, nem a Araceli. Nós vamos entrar em contato com os irmãos e pedir, vamos orar juntos, vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Deus. Então é para isso que serve a família de Deus, é para estarmos sempre juntos, sempre unidos, para o que der e vier, para o que precisar. Em nome de Jesus. Deus abençoe e fique com Deus. Um grande abraço.